por isso são chamadas de emergentes. O que é emergente? É uma coisa que você tem que cuidar logo. Então, hoje nós vamos tratar da competência agilidade de aprendizagem, tá? O que a gente vai falar nessa live? Primeiro, o que é agilidade de aprendizagem, a diferença de aprender rápido para agilidade de aprendizagem. Vou dar alguns componentes dessa competência. Sempre eu faço uma enquete para a pessoa fazer uma autoavaliação e ver se ela está aí com uma predisposição para aprender com agilidade. E dou também alguns exemplos, né? E hoje eu vou contar inclusive exemplos meus, né, de que eu tive que aprender com agilidade e colocar em prática. E essa live ela demora aí entre 15 a 20 minutos. A partir do momento que as pessoas começam a chegar, eu já entro no tema. Eu venho fazendo essas lives desde maio. Começou aleatoriamente, não tinha uma trilha para seguir. E a partir de sugestões do pessoal que estava vendo as lives, opa, obrigada. Eu tô sempre aqui no Rei do Mate, gente, e eu venho tomar o meu cafezinho, fazendo a live com café, aqui, ó. E hoje, excepcionalmente, estava saindo um pão de queijo, gente. É assim, não é um pão de queijo mineiro, mas o pão de queijo de Salvador também é muito gostoso. Então eu faço as lives aqui, porque aqui é mais tranquilo, não tem muito barulho. Às terças, quintas e sábados, são os dias da live, eu venho acompanhar meu marido aqui num hospital que ele faz um procedimento, uma diálise. E são 4 horas de espera. Então eu tive essa ideia de fazer, por isso surgiram essas lives. Começou aleatoriamente, depois eu comecei a fazer séries. Por exemplo, X lives falando de um tema. Então a primeira série foi sobre criatividade. Foram 3 lives falando sobre potencial criativo, como é que a gente pensa, algumas ferramentas. Depois a gente fez a série Emoções Básicas, foram 5 lives. Depois fizemos Competências do Futuro, foram 9 lives, porque são 16 competências, não, foram 5 lives, são 16 competências, eu dividi em 4 blocos. E agora, ei, Libera! E agora, o que está acontecendo? Bom dia! A gente está na série Competências Emergentes. São 6 competências, hoje é a 5ª que a gente vai trabalhar. Ih, gente, esqueci de pôr açúcar. Espera aí um pouquinho. Vou colocar um açuquinho no meu café. Tem gente que toma café sem açúcar, né? Que fala que o gosto é melhor, mas eu gosto de um açuquinho. Não consigo tomar café sem açúcar. Então, Libera, eu estava colocando, eu vou fazer uma retrospectiva aqui. Hoje, 23 de agosto, nós estamos dando continuidade no projeto Minutos de Competência, com a 5ª live da série Competências Emergentes, que foram definidas no último Fórum Econômico Mundial em 2024. A competência hoje é agilidade de aprendizagem. Então eu queria falar para vocês o seguinte: agilidade de aprendizagem não é só aprender rápido, é você aprender de forma estratégica e adaptativa. Porque, por exemplo, tem gente que aprende rapidinho, mas não faz nada com o aprendizado. E outra coisa, vai aprendendo tudo que vem pela frente, não tem um foco. Nós temos aí um exemplo muito grande, que é o período pós-pandemia. Eu sempre estou frisando isso. Quanta coisa a gente teve que aprender estrategicamente e adaptar os nossos serviços e produtos a uma nova era. A era do home office, a era da internet, a era dos eventos online, a era das plataformas, a era das redes sociais, a era do marketing digital. Então, quanta coisa a gente teve que aprender para poder nos adaptar nesse novo momento, né? Mas antes de falar mais profundamente sobre agilidade de aprendizagem, vamos às nossas 10 perguntas. Eu sempre trago 10 perguntas sobre o tema. Como são 5 componentes dessa competência, são 2 competências para cada componente, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte:
Você costuma aprender assuntos até que não tem nada a ver com a sua área? Por exemplo, vamos supor que você seja um médico, então você é da área de saúde, mas você também tem interesse em jardinagem. Aí você vai aprender jardinagem, uma coisa que não tem nada a ver com outra, certo? Você tem esse costume? É sempre sim ou não, tá? Pergunta número 2. Quando você tem dúvidas sobre algum assunto, você tem o hábito de pesquisar, de ir a fundo, de perguntar para as pessoas, de buscar na internet, buscar com os experts do assunto sobre aquilo que você tem dúvida? Essa como é que eu posso chamar? Essa iniciativa investigativa faz parte do seu dia a dia? Terceira pergunta. Você tem facilidade de mudar a sua forma de trabalhar quando você percebe que não está dando certo? Vamos colocar uma coisa bem simples do dia a dia, né? A dona de casa tem costume de limpar uma janela de determinada forma. Ela começa a perceber que não está sendo bem limpa, então ela, não, eu vou tentar uma outra forma. Aí ela vai pesquisar, vai ver que tem um aparato que ele limpa por dentro e por fora, tem um imã. Ela descobre novas formas de fazer aquilo que ela estava fazendo e que não estava satisfeita. Você também tem esse costume no seu trabalho de mudar a maneira de trabalhar? Quarta pergunta. Se você tem esse costume de fazer isso, você tem também o costume de abandonar um método antigo porque você percebeu que não trazia mais resultados? Você vinha fazendo de uma forma, ou tinha um projeto que estava bem no mercado, aí você viu que ele está caindo, não está tendo muito cliente, aquilo já não está valendo mais. Você muda essa forma? Vamos lá. Quinta pergunta. Quando você aprende alguma coisa nova, você já vai começando a colocar em prática, porque é por aí que a gente vai errando, aprendendo, acertando. Você tem esse hábito também? Aprendizado novo, vamos colocar em prática. Ou fica para você? Opa, Josiane chegou. Bom dia, Josiane, que bom. Bem-vinda. Eu acho que é a primeira vez nas lives, né? É sempre bom receber uma pessoa pela primeira vez. Aí você tem... Ô, gente, me perdi. Eu tô na sexta pergunta. Eu sou muito focada, então quando eu desvio, eu costumo me perder. Já sei. Você costuma adaptar a sua forma de trabalhar ou de fazer alguma coisa quando você tem uma nova experiência? Então, por exemplo, você aprendeu algo novo e você percebe que aquilo pode ser utilizado também num outro contexto, e aquilo pode ser aproveitado também. Então, novas aprendizagens em contextos antigos para aperfeiçoar e melhorar. Você tem esse costume? 7. Para você é confortável, é fácil deixar de lado uma forma que você já vinha trabalhando, um conhecimento que você já tinha, para entrar com algo novo? Ou isso te incomoda um pouco? Número 8. Ô, gente, isso é ótimo. Às vezes a gente tem que reaprender a fazer algumas coisas. Você consegue fazer isso sem resistência? Aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. Como é que eu fazia, passava as minhas ideias e me comunicava com as pessoas? Sempre era presencialmente. É claro que a princípio eu tive dificuldade, mas nunca resistência. Eu sempre quis trazer para o ambiente digital um novo caminho, uma nova trilha para estar me comunicando com as pessoas. Então, a resistência paralisa. Você também é assim? Você consegue se adaptar a novas situações sem resistência? Às vezes com medo, mas não resistência. Resistência é aquela coisa, não quero, isso não vai dar certo, você vai dando desculpa, etc, etc. Pergunta número 9. Essa é ótima, gente. Às vezes a gente vai protelando, procrastinando as decisões.
A pessoa que aprende, que tem uma agilidade de aprendizagem, ela tem que ter essa facilidade de tomar decisões, mesmo que ela não tenha todas as certezas sobre aquele contexto, mas ela tem que decidir. Nem que seja assim, ó, não vou fazer isso, tá? É uma decisão. Última pergunta. Em situações inesperadas, surgiu uma demanda, uma coisa nova, um desafio, você consegue seguir em frente sem muito medo? Porque um pouquinho de medo a gente sempre tem, mas o medo não te paralisa? Sim ou não? Muito bem, minha gente, 10 perguntas sobre os 5 componentes da competência agilidade de aprendizagem. Como é que você vai se autoavaliar? Se você respondeu sim a 7 perguntas ou mais, que bom que você já está com essa predisposição para incorporar, para colocar em prática essa competência emergente que é a agilidade de aprendizagem. 5 e 6 está na média, com a maioria das pessoas. Tem horas que a gente está predisposto, tem horas que eu estou um pouco resistente. Abaixo de 5, cuidado, que é uma competência que está merecendo a sua atenção e você ainda não está tão aberto para, né, com relação a esses 5 componentes da aprendizagem. Vou falar quais são os componentes. O primeiro componente da aprendizagem agilidade de aprendizagem, é a curiosidade ativa. O que é curiosidade ativa? É a sua vontade genuína de aprender as coisas, não importa o que, sabe? Por exemplo, tem crianças que desde pequenos eles são curiosos, eles pegam um carrinho, desmontam o carrinho todo para montar de novo. Então isso é uma coisa assim inerente ao ser humano, ter essa curiosidade de aprender, de saber o porquê. Então esse é um componente da agilidade de aprendizagem, porque se você é curioso, você vai procurar saber o porquê, você vai tentar fazer de uma forma que dê um resultado bacana, né? Segundo componente é a abertura ao novo. Olha, gente, é muito confortável você ficar no que você já conhece, né? Estou fazendo dessa forma, está dando certo, sempre fiz assim. Essa frase, né? Eu sempre fiz assim e deu certo, ela tem que estar fora do carta fora do baralho, porque você precisa observar e estar aberto para coisas novas. Gente, novidade está aparecendo a todo momento. A todo momento tem uma coisa nova que você pode incorporar no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Sempre tem uma novidade. E esse é um componente da agilidade de aprendizagem. Outro componente é a capacidade de desaprender para aprender. Olha, às vezes a gente tem um apego ao que a gente já sabe, né? Por exemplo, eu tive muita dificuldade na época de sair das... Vocês lembram do retroprojetor? Eu sempre dei aula, né? Então, primeiro era um mimeógrafo. A gente fazia as provas dos alunos rodando naquele negócio que fazia várias cópias. Aquilo era o máximo da tecnologia. Quando eu tive que conviver com o mimeógrafo, a princípio eu tive não vou falar resistência, uma dificuldade, porque o outro era tão fácil para mim. Então eu tive uma dificuldade, mas eu me adaptei. Depois do retroprojetor e fazer aquelas lâminas que a gente fazia com canetinha, ou até levava na copiadora e fazia a cópia, né? Aí veio o que, gente? O PowerPoint. Meu Deus, até eu acostumar a fazer demorou, mas graças a Deus, o que aconteceu? Eu tinha uma abertura para o novo, então eu procurei aprender. Até já falei isso numa live. Colegas meus sempre pagavam as pessoas para fazer o seu material. Eu fiz questão de aprender. Eu falei, não, eu quero fazer, que eu quero que fique a minha cara, quero colocar as cores que eu gosto, de acordo com o meu público final. Eu falo, pode não ficar tão profissional, tão maravilhoso como um profissional da área, mas fica a minha cara. Todo mundo já sabe assim, os meus cards, os meus slides, eles têm a minha cara. Ó, isso aí é da Maria Rita, né? Então é muito bacana. Outro item, outro componente da agilidade de aprendizagem é o conforto com a incerteza. Gente, nós vivemos num mundo onde as mudanças são muito aceleradas, a gente não tem certeza de nada.
Às vezes o cenário não está tão completo para gente, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar aquilo e estar sempre buscando melhorar, buscando incorporar coisas novas, trabalhar nossa mente para ser uma mente flexível. Então a gente falou aí de 5 componentes da agilidade de aprendizagem. Olha só: curiosidade, abertura ao novo, rapidez a rapidez em transformar a aprendizagem em ação. Essa eu pulei. Não adianta aprender e guardar para você. Eu posso aprender uma coisa maravilhosa se eu não coloco em prática, não é isso? Tem gente que faz cursos, até comigo. Aí eu encontro um tempo, e aí, colocou em prática? Ainda não tive oportunidade. Por exemplo, eu faço uma formação que é de 4 semanas, são 4 sábados, de uma formação internacional em coaching executivo por competência. Já tive quase 500 alunos. Posso confessar para vocês que 10% estão colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. Então a gente ainda tem essa dificuldade de ter um aprendizado e transformar esse aprendizado num produto, numa coisa que, mesmo que você não seja um coach, né, não faça atendimento, mas quantas ferramentas eu repasso nessa formação que você pode usar em seleção, em treinamento, numa mentoria, para você mesmo, para fazer um atendimento na área de psicologia, porque tem várias ferramentas que dão estilo pessoal, isso dá um start para você começar seus atendimentos. Então, parece que é assim, um medo de fracasso. Gente, tudo que você vai fazer pela primeira vez, você vai ter algum retrabalho, vai ter que refazer, certo? Então, tem sim que aprendi, vou tentar colocar em prática. Eu vou contar um caso para vocês, muito interessante. Eu fiz um mestrado na Espanha. E teve um dia que eu cheguei atrasado para uma aula, que era uma aula de poesia concreta, que era meio misturado. A gente tinha matérias da aula de artes, organizacional e educação. Quando eu entrei na aula, tinham vários grupos com um papel na mão declamando uma poesia em grupo. E não tinha um significado para mim. Eu achava que era uma língua diferente. Mas não, era o princípio da poesia concreta. Aí eu cheguei atrasado, entrei num grupo, né, brasileiro, é meio despistador. Entrei no grupo e fiquei lá. Tique-tique, tá, uma língua doida. Saí da aula, perguntei para uma xará minha, Rita, eu já contei isso numa live, Rita, que aula foi essa? Eu não entendi nada. Ela, e muito menos eu, mas que foi muito, como é que ela falou? Foi muito divertida, foi. E aí, saímos da aula, eu sem saber o que era, mas encarei. O que aconteceu? Durante, né, foram várias aulas, eu aprendi o princípio da poesia concreta, como é a métrica da poesia, que ela trabalha com som, ela não trabalha com o significado da palavra, mas sim o som da palavra. E uma vez, eu falei, eu nunca vou fazer nada com isso. Porque como é que eu vou praticar poesia concreta se eu era uma instrutora e formadora? Um belo dia eu vou fazer um treinamento de comunicação e esqueci o material, troquei o material. Sabe o que aconteceu? À noite, no hotel, eu fiz todo um planejamento da minha aula ser toda baseada em poesia concreta e fiz maior sucesso, gente. Ou seja, um aprendizado de uns 8 anos que eu já tinha, né, ficou na minha memória e consegui colocar em prática. Então, às vezes não é na hora, mas chega uma hora que você precisa. Agora, alguns exemplos, tá, gente? Exemplo de pessoas que conseguiram colocar essa competência na prática mesmo. Eu vou dar o exemplo meu, como da maioria de vocês. Será que toda a vida vocês deram aula online? Vocês fizeram live? Ou vocês tiveram que aprender rapidamente a entrar numa plataforma digital, saber como que você passa um slide na plataforma digital, como é que você joga as pessoas com a sala para fazer um trabalho, como é que você dá um feedback, como é que você usa o chat. Gente, isso tudo a gente teve que fazer em meses, coisa que você passa 20 anos fazendo de uma forma, de repente você tem que aprender de outra, tá? Então, esse novo formato de aula online, nós tivemos que, todos nós, né, que estamos aqui no ambiente digital, a gente teve que aprender, ter uma agilidade de aprendizagem.
Esse é um exemplo simples para vocês entenderem. Outro exemplo, vamos imaginar, eu tinha um público-alvo, esse eu vou dar um exemplo meu, que eu fazia treinamentos de liderança, certo? Eram cursos longos, de 3 a 4 dias. Meu público final eram líderes do alto escalão, que a gente ia para um hotel fazenda e ficávamos ali 3, 4 dias praticando. Eu sempre trabalhei com a parte prática, com jogos, dinâmicas e tal. Chegou num ponto que eu percebi que aquilo não estava funcionando mais. Outro projeto que a gente tinha, que fazia muito sucesso também, era um projeto com esporte radical, que era feito até lá em Brotas, em São Paulo. Nós tivemos uma empresa que teve mais de 2.000 funcionários que passaram pelo projeto, chamava Desafios. Eram 2 dias também praticando esporte e a gente puxava ali a experiência deles para competências do dia a dia. Foi escasseando. O que acontece? Se eu tivesse continuado com aquela ideia na cabeça, eu estava aí sem cliente e sem projeto. Então o que eu tive que fazer? Deixar um pouco de lado, aprender uma outra forma de atender aquele cliente, né, que agora estava exigindo o que, gente? Projetos híbridos, uma parte presencial, uma parte no online, projetos menores. Então hoje a gente tem workshop de 4 horas para líderes, quando eram 3 horas, 24 horas para 4. Ah, mas perdeu a qualidade? Não, porque a gente faz numa frequência maior e num tempo menor, mensal ou quinzenal. São adaptações que a gente vai fazendo quando você consegue perceber o seu entorno. Isso é aprender rápido. Opa, entrou alguém, um Gramina aí. Me fala quem é esse. É a Sônia Gramigna que entrou? Confirma pra mim se é a Sônia, minha cunhada. Ei! Então, gente, hoje você tem que estar de olho e se adaptando, porque senão o seu cliente some, ele vai numa pessoa que já aprendeu e já está oferecendo aquilo que ele tem expectativa. Outro exemplo, essa é ótima, gente. Como é que a gente vendia antes? Vamos pensar assim, desde o vendedor de uma loja até a gente que vende serviço, a gente ia no cliente ou o cliente ia até a nossa empresa, a gente fazia uma bela apresentação do projeto, mostrava em slides, no PowerPoint, e ali ficava negociando e respondendo perguntas até fechar um contrato. Hoje em dia você faz venda digital, você tem os parceiros que vendem o seu serviço, né? A gente tem vários que vendem seu e-book, que vendem seu curso, você tem o seu site, você tem o WhatsApp Business, que é para você fazer vendas, você tem o Pix. Gente, o que eu tô vendendo de Pix tá a coisa mais engraçada. Ei, Nilzete, bom dia, entrou, que ótimo. Então hoje você vende no digital. A gente teve que aprender rápido, porque se eu continuo daquela maneira, eu não vou conseguir vender o meu serviço ou o meu produto. Muito bem, gente. A gente já está fechando a live, mas eu queria mostrar o que é que você ganha como pessoa e o que é que a empresa ganha quando você desenvolve essa competência, agilidade na aprendizagem. Para as pessoas, primeiro grande ganho, claro, é um crescimento contínuo na sua carreira. Imagina, gente, que você consegue aprender rápido, se adaptar rápido, se destacar. O que acontece? A sua carreira vai dar um up. Segundo grande ganho, você tem uma autoconfiança aumentada, tá? Por quê? Você não vai ter medo do novo, você se adapta, você se desapega daquilo que você já acreditava que era o máximo. Porque a pior coisa do mundo é a gente achar que o que a gente faz é a melhor coisa do mundo. Naquele momento é o melhor que você pode entregar, mas sempre tem alguém que faz melhor que nós. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? E terceiro, você vai virar protagonista daquilo que você faz. Você vai ser lembrado quando... vamos imaginar, eu estou falando de competências agora. Eu fui uma das poucas profissionais que fui buscar fora, isso foi em 97, eu fui buscar essa informação sobre o modelo de gestão de pessoas por competências. Então, teve uma época
que nós éramos 3 profissionais no Brasil que trabalhávamos com competência. Eu virei uma referência. Por quê? Porque eu fui buscar o novo. Larguei aquilo que eu já estava fazendo e incorporei novas perspectivas para a área de gestão de pessoas. Então, isso é para as pessoas. Agora, e para as empresas? Se eu tenho uma empresa com pessoas que têm agilidade de aprendizagem, eu consigo acelerar as inovações. O que acontece? As pessoas vão sempre estar querendo melhorar, vão trazer ideias novas, eu vou melhorar o meu produto ou o meu serviço, consequentemente, eu vou ampliar o meu número de clientes, eu vou ter maior rentabilidade, eu vou vender mais, não é isso? Outra coisa também, para a empresa que tem pessoas que aprendem de forma acelerada, elas vão se adaptar melhor a cenários incertos. Porque se as pessoas se adaptam, quem é a empresa, gente? São as pessoas que compõem a empresa. Então, a gente consegue ali uma cultura de flexibilidade. É difícil uma empresa dessas quebrar, porque ela está sempre se adaptando. E o terceiro ganho para a empresa é você ter uma, como é que eu posso chamar? Uma competitividade sustentável, ou seja, você vai estar sempre à frente da concorrência, ou pelo menos junto, você não pode ficar atrás. Então são essas os 3 ganhos para a pessoa e para a empresa. E a gente fecha por hoje, porque olha, deixa eu olhar aqui a hora, tem horas que eu me empolgo, gente. Ó, já tem mais de 20 minutos, então a gente vai fechar e eu tenho algumas informações para vocês. Bom, quem entrou ali, teve mais gente que entrou, bem-vindos, ó que bom. Cada dia, gente, a nossa live tá... A primeira não tinha ninguém. Vocês acham que eu fiquei triste? Não, eu passei tudo pro YouTube e gente, vai lá e vai assistir, que foi legal. Não foi tão legal assim não, mas as pessoas gostaram. Agora eu tô tendo 10 pessoas, tá bom, né? Vai ter uma hora que eu vou ter 50 mil. Opa! Ai, gente, que ótimo! De nada, olha, eu adoro partilhar, porque para eu chegar aqui, gente, eu tenho que estudar um pouco. Então eu também aprendo, né, quando eu repasso. Muito bem, minha gente, informações agora. Todas as lives estão no meu canal no YouTube. Eu tô com uma meta que é ter 1000 pessoas inscritas no meu canal. Porque quando eu tiver 1000 pessoas, eu posso fazer as lives no YouTube, ter menos trabalho e... o YouTube avisa as pessoas, eu não sei, eu tenho essa vontade de começar a fazer lives no YouTube, porque você faz no YouTube, mas entra Facebook, Instagram, tudo junto. Então, se vocês puderem entrar, meu canal é Maria Rita Gramigna. Essa live daqui umas 4 horas já tá lá. Outro aviso, a próxima live é terça-feira que vem, eu tenho uma consulta marcada para 8h30. Provavelmente... Na semana que vem, eu vou fazer a live um pouquinho mais tarde, 9h15, 9h30, mas eu aviso vocês. E a melhor notícia, hoje é dia de workshop. E eu vendi o último ticket ontem, que tem um combo, sabe? São 3 e-books e a participação no workshop hoje à noite. Aí o que aconteceu? Ontem eu vendi o último ticket. Aí um monte de gente, ai não, eu queria participar, mas o valor fora do combo é R$700, viu? E o combo é 97. Aí eu recebi, ó. Epa, agora eu fiz um trava-língua aqui. Resolvi liberar 5 tickets, tá? R$97. Corre. Como é que você adquire esse ticket? Você faz um Pix. O Pix é... Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é 31, é o DDD 992210378. Quem quiser aproveitar esses 5 tickets, pelo valor do combo, entre em contato comigo que eu passo as informações. Gente, Marli, Líbera, pessoas novas que entraram, eu quero primeiro dar os parabéns, porque sábado você tá aqui é ter muita coragem, né? Podia estar dormindo até mais tarde. Então aqui, e agradecer, convidar vocês para terça-feira que vem. O tema da terça-feira vai ser inteligência cultural e diversidade.